Seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui Revolucionando. Aqui nós discutimos as estratégias para você descomplicar suas finanças, sair das dívidas e construir uma reserva financeira. Para você que não me conhece, o meu nome é Sheila Mota e o tema de hoje é: me sinto insegura ou inseguro com o meu futuro financeiro. Será que você se sente assim diante do seu futuro? Muitas pessoas vivem com essa angústia do futuro financeiro. Como será que vai ser o meu futuro? Estou cheia de dívidas. Como vou estar na velhice? Eu não sei por onde começar a organizar as minhas finanças. Como vou planejar o meu futuro? Você já se sentiu assim? Já se sentiu insegura em relação às suas finanças e ao seu futuro? Esse momento delicado que nós passamos, muitas famílias perderam suas rendas, tiveram seus ganhos diminuídos e, diante de tudo isso, foi feita uma pesquisa pela Mastercard, onde a população brasileira e de algumas regiões, seja bem-vinda, Débora, e de algumas regiões da América Latina, Argentina, Peru, Brasil, Chile, o Caribe também, Porto Rico e alguns outros lugares, revelaram que esse momento delicado que nós passamos criou um grande impacto emocional na vida das pessoas. Diversos sentimentos negativos foram constatados nessa pesquisa. Seja bem-vinda, Dani. Então, olha só, 33% das pessoas pesquisadas se sentem menos felizes, 32% com mais raiva do que antes da pandemia, 54% com nível alto de ansiedade e de estresse, e 43% das pessoas se sentindo com mais medo. E esse período fez com que as pessoas se preocupassem mais com as finanças, fez com que as pessoas tivessem maior clareza sobre a importância de cuidar do dinheiro, sobre a importância de ter uma reserva financeira, sobre a importância de pensar no futuro. Porque muitas pessoas, e eu não sei se é o seu caso, têm essa mentalidade. Vai demorar para chegar o futuro. Nossa, não, eu tenho 30 anos, vai demorar para chegar aos 60, 70. Só que passa assim, num passe de mágicas. Oi, Dani, linda, você, melhor coach de finanças, obrigada pelo carinho. Então, esse cenário mundial que aconteceu aí foi um alerta vermelho para que nós brasileiros nos cuidássemos, nos planejássemos mais financeiramente. Eu sempre falo que todo problema, toda crise tem a semente do benefício positivo equivalente, né? Então, a população brasileira, você deve estar mais preocupada com o futuro financeiro. E eu entendo perfeitamente tudo isso. Então, eu quero hoje aqui falar sobre algumas ações para você que se sente assim, com receio, com preocupação do seu futuro financeiro, colocar em prática. Porque o que você vem fazendo diante disso? Não adianta ter a preocupação, ter a clareza, né? Que esses momentos de dificuldade trazem essa preocupação para a gente, mas não fazer nada diante da situação. Então, quais ações, quais atitudes você tem tomado? Você está economizando dinheiro ou você está gastando em coisas que não agregam valor hoje, porque é sempre pensando no hoje e no futuro, né? Bem-estar presente, bem-estar futuro.
E aí eu te pergunto, você está gastando com coisas que não te agregam valor hoje e que também não vai te ajudar no seu futuro ou na sua segurança financeira? Você já pensou como que você gostaria que fosse lá no futuro as suas finanças? Então, é sobre isso que nós iremos falar hoje, sobre o que está em suas mãos, o que você tem controle e que você pode correr atrás, que você pode colocar em prática, que você pode arregaçar as mangas para conseguir ter um futuro financeiro mais estável, para que você possa viver melhor na sua velhice, para que você não dependa 100% do seu trabalho, porque existe um percentual muito grande de pessoas que, quando se aposentam, precisam continuar trabalhando. E eu vou falar sobre uma experiência que eu tenho, vira e mexe acontece, e que isso me faz sentir muito mal. Não sei se isso aconteceu com você já. Eu já tive algumas experiências de estar dirigindo, e aí eu paro no farol, num farol qualquer, né, no trânsito, e eu vejo uma pessoa idosa no farol, ou vendendo bala, ou pedindo dinheiro, e isso me incomoda, sim, de um jeito, não que isso me afete os meus sentimentos, afete a minha vida, mas é algo que eu vejo e que me incomoda, porque eu fico pensando, poxa, e se essa pessoa fosse a minha mãe, o meu pai, o meu avô, a minha avó, né? E aí eu paro para refletir, as pessoas trabalham a vida inteira, e aí chega no final da vida, que é o momento apesar de que a gente tem que curtir a vida inteira, né? É a harmonia entre o presente e o futuro. Mas depois, no final da vida, onde precisa descansar, onde a saúde já não é a mesma, não é mais 100%, e aí eu vejo essas pessoas no farol trabalhando, e que não conseguiram ter uma harmonia aí nas suas finanças durante a vida, e eu não sei por que motivo, né? Por falta de conhecimento, por falta de colocar em prática, por falta de buscar, por falta de. E eu não sei, não dá para saber, né? Mas é algo que me incomoda quando eu vejo, que eu fico pensando, né? Puxa, o que essa pessoa poderia ter feito lá atrás para não estar nessa situação hoje? E foi o que eu falei, que a maioria pensa, hoje eu tenho 30, vai demorar para eu ter 60, 70. E aí passa, chega nos 60, 70, e aí a pessoa olha para trás e fala, puxa, o que eu poderia ter feito, né? Para não precisar trabalhar por sobrevivência. Porque essas pessoas estão no farol, vendendo alguma coisa, trabalhando para sobreviver. Não é para ir viajar, não é para comer bem, não é para comprar um presente para o neto, não. É para comprar o básico, para comprar o arroz e feijão, para comprar 1 quilo de frango. Olha só, né? E muitas pessoas também se aposentam e precisam continuar trabalhando porque o INSS, né, que a gente chama eu chamo de isso nunca será suficiente. Ele não supre as necessidades, né? E muitas pessoas questionam da área financeira se daqui a alguns anos, algumas décadas, o INSS vai existir ainda, né? Porque falam muito sobre a desaposentadoria, já li muitos artigos de que pessoas de até 30 anos hoje não terão aposentadoria lá na frente, INSS, né? E aí, como ter uma vida digna na velhice? Como ter um bom futuro financeiro? E aqui, quando eu falo de
de futuro financeiro, eu nem estou falando de você chegar lá no seu futuro e você estar rica ou rico, porque às vezes eu falo muito de revolucionar as finanças, e revolucionar é uma palavra muito forte, né? Por isso que eu escolhi esse nome. Mas eu estou falando de futuro, mas de você viver bem, de você não depender de outras pessoas, de você não depender de um familiar, de um filho para colocar comida na sua mesa, de você poder ter dinheiro para pagar, para comprar os seus remédios, de você poder pegar um final de semana e ir para algum lugar que você gosta, ou uma praia, ou um sítio e descansar. Eu não sei. E eu não estou aqui para falar de coisas absurdas, estou aqui para falar do simples. Do simples que 90%, mais de 80% da população não tem. Estou falando de uma vida digna. Ok? E isso é um obstáculo para a nossa vida. Esse medo, essa insegurança, ela é um obstáculo, ela é uma energia ruim, é uma energia que faz com que você fique angustiada, com medo, insegura. E às vezes faz com que você não queira nem pensar sobre isso. Já se sentiu assim? Vou dar um exemplo. Não tenho reserva financeira. Não gosto nem de pensar nisso. Eu nem vou pensar porque eu não tenho dinheiro para guardar no final do mês, então não adianta eu ficar pensando nisso. E aí você se autossabota. Você não quer nem pensar porque você não acredita que exista uma solução para você. Seja bem-vinda, Amanda. Entende? Então, não adianta o medo, a angústia, a preocupação com o futuro financeiro, se hoje, aqui no presente, você não está fazendo o que precisa ser feito. O futuro, ele é o resultado das ações e das escolhas que nós temos hoje, no presente, que você tem hoje no presente. Assim como os resultados que você tem hoje nas suas finanças é fruto das escolhas que você fez no passado, há um ano atrás, há 2 anos, das escolhas que você está fazendo. E aí eu te pergunto, quais escolhas você está fazendo? E aí eu vou te dar alguns exemplos aqui. Você está comprando compulsivamente e se enfiando cada dia mais em dívidas? Você está usando o cheque especial de forma errada? E eu trouxe já conteúdo aqui de qual é a forma certa de usar o cheque especial? E está rasgando o seu dinheiro? Está sendo uma PRD, pessoa que rasga dinheiro, pagando juros, pagando multas. Está usando o seu cartão de crédito de forma compulsiva? Seja bem-vindo, Robert. E está deixando a vida te levar? E não está correndo atrás de você aprender, a você evoluir, a você revolucionar suas finanças, a você transformar sua vida financeira, ter mais dinheiro, construir uma reserva, abrir a sua mente, sair da caixa, que é a nossa hashtag oficial, hashtag sair da caixa. Parar de seguir a manada, fazer o que todo mundo faz. Ok? Sheila, e como que eu vou superar esse obstáculo? Eu não tenho dinheiro nem para pagar as contas. Eu não consigo fazer sobrar dinheiro. Como que eu vou pensar no meu futuro? Né? Você precisa fazer. Fazedores. Mesmo que você tenha dores, e eu falei de dores essa semana no meu Instagram. Mesmo que seja difícil, porque tudo no começo é difícil. Tudo que é difícil depois se torna fácil. Quando você foi tirar a carta de motorista, você entrou no carro pela primeira vez, já conseguiu administrar ali os 3 pedais, né? Porque a gente não aprende a dirigir num carro automático, que tem essa facilidade ainda hoje.
Conseguiu administrar os 3 pedais, o câmbio, todas as marchas, os 3 retrovisores? Não. Foi difícil. Eu não conseguia ouvir som alto. Na época que eu tirei carta, eu não conseguia ouvir música alta. Porque a música atrapalhava a minha concentração. Olha só, que louco. Né? E depois, você descobriu que você ia ter que fazer N coisas ao mesmo tempo. Pisar na embreagem, trocar marcha, olhar para o retrovisor, dar seta, trocar de faixa. Não pareceu difícil a primeiro momento? E aí eu te pergunto, você desistiu de tirar sua CNH? Só porque parecia difícil? Não. Por quê? Porque você tinha um motivo, você tinha um propósito. Qual que era o seu propósito? Aprender a dirigir, usar o carro para ir trabalhar, usar o carro para diante de alguma emergência, fazer o mercado de carro, ter uma liberdade, porque o carro acaba nos trazendo essa liberdade, né? Não precisa tomar chuva para ir até o ponto de ônibus. Isso tudo são os motivos que nos levam a superar o obstáculo de ser difícil, não é? E por que que hoje você não tem um propósito maior para a sua vida financeira? Um propósito que te leve a aprender a se organizar. Vai ser difícil, igual tirar a habilitação. Seja bem-vinda, Sinara. A você aprender a se organizar, aprender a pensar no seu futuro, aprender, seja bem-vindo, Zilene, aprender a não fazer mais dívidas, aprender a não ser PRD, não ser uma pessoa que rasga dinheiro, aprender a não fazer compras sem consciência, aprender a não pagar juros e multas desnecessárias. E aí eu falei da CNH, e eu te pergunto, para você que tem CNH, ter CNH, tirar a carta de motorista é mais importante que o seu futuro financeiro? Boa tarde, Azilene. Seja bem-vinda. Será que tirar a carta é mais importante que o futuro financeiro? Porque a maioria das pessoas conseguem, né? Superar esse obstáculo da CNH, de ser difícil. Às vezes até dá uma raladinha no carro e continua aprendendo. Às vezes não, sempre. Toma algumas multas e mesmo assim continua na evolução, certo? E por que eu trouxe sobre o futuro financeiro, né? Esse assunto delicado que muitas pessoas se negam a pensar porque acreditam que não existe a solução, ou porque acreditam que não são capazes de ter uma vida financeira digna, né, de construir algo que faça com que tenha uma vida financeira melhor, né? Por quê? Porque a maior parte das pessoas se aposentam e não conseguem adquirir um imóvel. E quando eu falo um imóvel aqui, não necessariamente para morar, que é a maioria, que é o sonho da maioria, né? Adquirir um imóvel para moradia. Não consegue adquirir nem para moradia, nem para investimento. A maior parte da população que depende do INSS, que é isso nunca será suficiente, se aposentam, recebem o dinheiro do INSS e dependem de continuar trabalhando. Dependem da ajuda de familiares, de filhos. Olha só, é o exemplo que eu dei, que quando eu paro no farol, no semáforo, no trânsito, e que eu vejo aquelas pessoas de mais idade trabalhando, que me dá um tum-tum no coração e faz eu ficar refletindo o que essas pessoas poderiam ter feito de diferente na vida delas. Não é? E aí você pode estar se perguntando, Sheila, eu nem penso em futuro financeiro. Vai demorar tanto para eu me aposentar? Pode ser o seu caso. Sheila, eu não consigo pagar as minhas contas agora. Como que eu vou pensar no meu futuro? Ai, Sheila, eu vou aproveitar o meu presente, vou aproveitar o hoje, porque eu nem sei até quando eu vou viver.
Você já se falou isso? Já se justificou dessa forma? Esse jeito de pensar, como dizia minha mãe, eu nem sei se esse ditado está certo. Você que está aqui comigo ao vivo, me dê a sua opinião. A minha mãe falava assim sobre tapar o sol com a peneira. É assim que se fala? Tapar o sol com a peneira. Esse jeito de pensar que eu falei aqui é como tapar o sol com a peneira, como dizia minha mãe. Quando você não quer pensar no assunto porque você acha que não vai chegar, então você fica. Só que assim, você não pensa no assunto, mas o assunto ele continua te perseguindo. É isso mesmo, né, Osilene? Tapar o sol com a peneira. É igual tapar o sol com a peneira. Você põe a peneira, tapa o sol, mas tem os furinhos da peneira, né? E o sol continua batendo em você, né? Então, é como se você não quisesse pensar no assunto, mas o assunto, ele tá ali te interferindo, ele está ali interferindo na sua vida, né? E você não pensa porque te incomoda pensar. Porque aquele pensamento te gera uma emoção, um sentimento ruim. Por isso que eu falo, por isso dos pilares do jogo do dinheiro, mental, emocional e estratégico. Não adianta você saber das estratégias se você não estiver preparada mentalmente e emocionalmente para você receber tudo isso. Seja bem-vinda, Vivian. Ok? Então, eu trouxe aqui alguns pontos para que vão te auxiliar a conseguir planejar melhor o seu futuro financeiro, ok? Seja bem-vinda, Tati. Se você tiver com caneta aí, com papel, anota tudo, que depois você pode consultar, e quando você anota, você consegue assimilar melhor o conteúdo, ok? Então, primeiro ponto, tenha clareza dos seus objetivos. Primeira coisa aqui que você precisa saber é a diferença entre o sonho e o objetivo, entre o sonho e a meta, né? O sonho, ele é apenas sonhar. Ah, eu sonho em ter um futuro tranquilo, eu sonho em, com X idade, parar de trabalhar. Ah, eu sonho em fazer uma viagem para um lugar nas minhas férias. Isso é só sonhar, tá? Quando que isso se torna uma meta, um objetivo? Quando você traça um caminho para que isso aconteça. Não é apenas você saber o que você quer, mas também como fazer para chegar lá. Quais os planos? Quais as ações mês a mês que você precisa fazer? Quanto tempo você tem de prazo para você chegar lá? Como fazer para conseguir esse objetivo em X tempo? Se o seu objetivo é construir a sua reserva financeira em 3 anos, quanto você precisa para a sua reserva? Quanto você precisa guardar por mês? Isso é ter clareza. Isso é ter objetivos e metas claras. O que a maioria das pessoas não aprendem, porque a gente não aprende em nenhum lugar, a gente aprende a sonhar. Quando a gente é criança, desde criança a gente sonha. A gente sonha em ser um super-herói, a gente sonha em ser veterinária, em ser médica, em ser advogada. Quem nunca sonhou? Fala para mim, quem está aqui comigo ao vivo. Quando vocês eram crianças, vocês sonhavam em ser o quê quando vocês fossem adultos? Quando nós somos crianças, nós somos sonhadoras e depois a vida vai minando, vai destruindo os nossos sonhos. O sistema vai encaixotando você, por isso da nossa hashtag, sai da caixa. Ele vai encaixotando você e você vai pegando aqueles sonhos que você tinha e vai engavetando. Então, você coloca um sonho numa gavetinha, fecha a gaveta, coloca outro sonho em outra gaveta, fecha. Por quê? Porque você não acredita mais naquele sonho.
porque você não acredita que existam soluções para você conquistar aquele sonho. Porque você não acredita mais em você. Osilene, ser uma psicóloga, olha, que bacana. Então, você não acredita mais no seu sonho, nas possibilidades, não acredita mais em você. Então, qual é a proposta aqui desse primeiro item? Você ter metas claras e você acreditar que você consegue chegar nessa meta. Você construir o passo a passo para que você consiga chegar nessa meta. Porque o maior problema é quando eu chego em alguém e falo, qual é o seu sonho? Ah, eu quero... Puxa vida, eu passei essa quarentena toda, tive dificuldade financeira, e eu descobri que eu preciso construir uma reserva financeira. Ok, qual que é o valor que você precisa para sua reserva? Ai, não sei. Quanto você precisa guardar todo mês? Quanto você planejou no seu orçamento para você construir essa reserva? Ah, não sei. Então, essas respostas, não sei, faz com que eu já saiba que essa pessoa não vai conseguir realizar essa meta. Porque ela não sabe o caminho. É a mesma coisa que você chega nas suas férias e você fala, eu vou para Bahia. Eu vou para Bahia, vou tirar as férias e vou viajar para Bahia, tá bom? Tá bom. E aí eu pergunto, tá bom, eu vou com você, tá? Como que a gente vai fazer para ir? Aí você fala assim para mim, ah, não sei, eu vou encher o tanque ali eu vou encher o tanque do carro, a gente pega aqui a estrada e vamos. Você acha que a gente vai chegar na Bahia assim? Sem um passo a passo, sem uma estratégia? Ah, a gente tem que pegar o Uber até o aeroporto, aí no aeroporto a gente pega o avião de São Paulo para Bahia, né? E no meu caso, que eu estou aqui em São Paulo. Aí chega lá, a gente vai pegar um táxi, ou um Uber, ou um ônibus até o hotel X. Não é isso? A gente precisa planejar. Então, quando eu converso com uma pessoa, eu já consigo ter esse feeling se a pessoa vai conseguir conquistar aquilo ou não. E tá tudo bem se até aqui você não sabia fazer isso. Você está aqui para aprender, parabéns por você estar aqui assistindo o conteúdo. Agora é colocar em prática. É daqui para frente. Ai, Sheila, puxa, já tenho 40 anos e não consegui. Não tem problema, é daqui para frente. Não adianta a gente chorar o que, como dizia minha mãe, não adianta chorar o leite derramado. Não adianta chorar pelo que passou. Nós temos que ser gratos pela oportunidade de ter saúde, poder aprender e colocar em prática daqui para frente. Ok? Então, o que eu te proponho aqui? Toda vez que você for, e isso aqui que eu vou falar é uma dica de ouro e que é um hábito. Depois que você se habitua a fazer esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento, a ter esse autoconhecimento sobre as suas prioridades, as suas metas, você vai fazer automaticamente. Toda vez que você for fazer alguma ação, alguma decisão, alguma escolha em relação às suas finanças, sempre tenha em mente a seguinte pergunta: isso vai me aproximar ou me afastar dos meus objetivos? Então, a gente está aqui falando do seu futuro financeiro. O que você precisa para o seu futuro financeiro? Ah, você precisa, se você ainda não tem, de uma reserva financeira, tá? Quanto você precisa para sua reserva financeira? Ah, você precisa, eu te indico ter 6 meses do seu custo de vida. Para você que tem renda variável, 12 meses. Ah, ok. Aí você vai lá e vai fazer o cálculo dos 6 meses, tá bom. Você tem quanto para você guardar? Você já fez o seu orçamento? Você já separou um valor, que é o próximo item que eu vou falar aqui. E aí, todas as outras ações que você for fazer em relação ao seu dinheiro, a gastos, você vai sair, e aí você vai falar, isso está me aproximando ou me afastando do meu objetivo? Qual o meu objetivo? O seu objetivo, nesse caso?
construir a sua reserva financeira, para ter um pouco mais de segurança. Entende? Tá? Você vai comprar uma roupa cara, você vai trocar de carro, vai aumentar suas despesas do carro, vai frequentar restaurantes caros. Tudo isso daqui pode, desde que você tenha lá no seu orçamento uma meta e que essa meta não vá atrapalhar as outras. Em finanças, tudo pode, mas nem tudo convém. Entende? Ah, Sheila, então eu nunca vou poder fazer nada disso? Você pode fazer tudo o que você quiser, como eu falei, desde que essa escolha não atrapalhe os seus outros objetivos. E aí, para tudo, existe a solução dentro das finanças. Eu estou aqui para te falar que existe solução para tudo, dentro das finanças. Como dizia minha mãe, eu adoro as coisas que a minha mãe dizia, né? Vocês já perceberam. A gente só não dá jeito para a morte. Para o resto, a gente tem solução para tudo. Certo? Segundo ponto, separe uma quantia dentro do seu orçamento para você, para o seu dízimo financeiro, que é a sua meta do Pague-se Primeiro. Sheila, quanto eu preciso guardar por mês? Eu te indico 10% a 30%. 30%, Sheila! Então, eu já cheguei a guardar até 50%. Sheila, não consigo. Eu te proponho a ter em mente a meta de 10%, que é o primeiro patamar, ok? E aí, como eu sempre digo, é 1% por dia, é um crescimento, é um processo. Sheila, 10% eu não consigo. Ok. Guarda essa meta de 10% aqui na sua mente. Essa é a sua meta, ok? E aí, você vai lá no seu orçamento e você vai colocar uma quantia que dê para você fazer, uma quantia que você consiga atingir essa meta. É R$50, é R$100, é R$200, eu não sei. Você vai lá e vai colocar uma quantia. E aí, aos poucos, você vai evoluindo para chegar na meta dos 10%, que é o que você guardou aqui na sua mente. Ok? Então, você vai lá e vai estipular um valor. Sheila, como que eu faço? Não está sobrando nada, não consigo R$50. Ok. Você vai precisar fazer o seu orçamento e vai começar a cortar despesas. Então, despesas desnecessárias, diminui uma coisa aqui, diminui uma coisa ali, vê o que não é obrigatório para sua sobrevivência, tente reduzir até você fazer sobrar alguma coisa. E você estipular esse valor mensal. Assuma esse valor como uma despesa. Por isso que eu falo. A despesa do Pague-se Primeiro, ela é a primeira, como se fosse uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de condomínio. Essa despesa, ela vai te ajudar a ter uma segurança futura maior, que é o que nós estamos falando aqui sobre futuro financeiro. Sheila, mas só uma reserva financeira vai mudar o meu futuro financeiro? Não. Mas você precisa começar de alguma forma. E se você não tem a sua reserva, essa é a primeira construção que você precisa fazer dentro da sua vida financeira, a construção da reserva. Então você vai colocar um valor e você vai assumir esse valor como uma despesa. É a primeira e mais importante despesa do seu orçamento, a despesa do seu dízimo financeiro. A do Pague-se Primeiro. Você primeiro, depois as outras despesas. Você é a parte mais importante do seu orçamento, que vai ajudar a garantir a sua tranquilidade, o seu sono, é o seu colchão financeiro, ok? Não se preocupe em acumular rios de dinheiro, porque a gente tem
eu vejo, a gente vê muitas pessoas falando, ai, R$ 1 milhão, ai, o milionário. Mas, gente, o milionário, ele não começou com 1 milhão, ele não foi de um dia para o outro que apareceu R$ 1 milhão na conta. É um passo de cada vez. Não é uma maratona, é um processo. Um dia é melhor do que o outro. É igual escola. Não tem como a criança nascer, começar a falar, andar e ir para a faculdade. Ela tem que começar lá no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, para quando ela terminar até o colégio, no ensino médio, aí ela vai para a faculdade. Nas finanças é a mesma coisa. E aí, às vezes, você está se preocupando aqui, eu tenho que juntar 10 mil, eu tenho que juntar 20 mil, eu tenho que ter 100 mil, o milionário, 1 milhão. Para! Você precisa revolucionar suas finanças. Primeiro, o que é? Descomplicar suas finanças, sair das dívidas e construir a sua reserva financeira. Que é o que o nosso programa aqui, a jornada. O programa Revoluciona Finanças é para te trazer obstáculos, soluções de obstáculos e oportunidades para que você faça o quê? A jornada de descomplicar suas finanças, sair das dívidas e construir a sua reserva financeira. Sheila, não tenho dívida. Ok. Você vai descomplicar suas finanças e construir sua reserva. Seja bem-vindo. Entende? Mas é uma constância. É a constância do hábito. Por isso que eu falo aqui que na construção da sua reserva, na meta do Pague-se Primeiro, do dízimo financeiro, a importância do hábito é muito mais importante do que o valor em si que você está guardando. E é por isso que eu estou te dizendo e que eu digo milhares de vezes. Começa com o valor que você tem. R$50, R$100, não importa. Tudo bem? Terceiro ponto que eu trouxe aqui, tá? Aprenda a gerar mais dinheiro. Oportunidades. Eu vejo que a maioria das pessoas ficam muito bitoladas em uma ponta das finanças, tá? Porque são duas pontas. Que é redução de gastos, economizar, diminuir despesas que não são obrigatórias. Tá certo você fazer isso, ok? Só que, em contrapartida, a gente tem o outro ponto. Entradas e saídas. Então, você está se preocupando com as saídas, com os gastos. Mas e as entradas? E a entrada de dinheiro? Então, você precisa estar sempre em busca de oportunidades para gerar mais dinheiro, para você crescer a outra ponta, crescer a entrada de dinheiro no seu mês. Você precisa ter como objetivo aprender a gerar mais dinheiro. Quanto mais o seu dinheiro render, o dinheiro que você está lá guardando, mais rápido você vai chegar no seu objetivo. Quanto mais dinheiro, seja bem-vinda, Milka. Quanto mais dinheiro você conseguir e você aprender a gerar, mais rápido você chegará ao seu objetivo. E aí, eu já falei em um conteúdo aqui sobre os tipos de dinheiro: o dinheiro que você ganha, o dinheiro que você perde, o dinheiro que você deixa na mesa. E eu te pergunto, quanto de dinheiro você está deixando na mesa? O que é deixar na mesa, Sheila? Quais as suas habilidades? Eu tenho certeza que você tem uma habilidade, pelo menos, e que às vezes você está protelando em colocar isso em prática, em desenvolver um outro negócio, em gerar renda extra, em ter um plano B. E por que você faz isso? Por medo, por receio, por medo de não dar certo, por não acreditar em você, por achar que você não tem a capacidade. Olha só.
Então, pense nisso que eu estou falando. O dinheiro que você está deixando na mesa é o dinheiro que você está deixando de gerar. É o dinheiro que, às vezes, você está deitando na sua cama à noite, pedindo para Deus uma nova oportunidade para melhorar a sua vida financeira, para dar uma vida melhor para os seus filhos, para a sua família, para poder ter um futuro melhor financeiro. E às vezes, Deus está lá, batendo na sua porta. Olha, fulana, você pode fazer tal coisa, você tem habilidade para fazer tal coisa, vai lá fazer. E aí fica lá no seu ouvido, falando, e você não coloca em prática. E aí passa o dia inteiro, e aí à noite você deita na sua cama de novo. E o que você faz? Pede para Deus de novo. Ó Deus, me traga uma oportunidade para eu melhorar minha vida financeira, para eu melhorar a vida da minha família, para eu conseguir pensar no meu futuro financeiro. E Deus está lá batendo na sua porta no outro dia de novo. Olha, você sabe fazer tal coisa, coloca em prática, né? O seu mental e o seu emocional. Lembra dos pilares do jogo do dinheiro? Não está deixando você fazer isso. Isso aconteceu comigo. Vou contar aqui. Já contei rapidamente. Quando eu me formei em finanças, isso foi em 2013, 13, 14, finalzinho de 13 para 14, mais ou menos isso, eu não sei a data exata. Foi antes da Valentina nascer. A Valentina nasceu em maio de 2014, foi antes. 13, 14. Eu estava grávida dela, eu lembro, barrigudinha já, e eu me formei em finanças. Quando eu me formei, o meu objetivo era de doação, de ajudar outras pessoas a transformarem as suas vidas. Eu sempre gostei muito dessa área. É uma área que sempre fez os meus olhos brilharem, que faz o meu coração cantar. E aí eu tomei isso como propósito de vida. Só que lá atrás, quando eu fiz o curso, eu transformei toda a minha vida financeira, as minhas estratégias, mudei várias atitudes, mudei pensamento, muitas coisas, né? É o antes e o depois. Quando tem a chavinha, né? Vira a chavinha, sai da caixa, literalmente. E Deus vinha falando no meu ouvido. Olha só, Sheila, você precisa passar isso adiante. Sheila, você precisa ajudar outras pessoas. Você precisa se doar o seu conhecimento para outras pessoas. Você precisa tocar vidas, as pessoas estão perdidas financeiramente. E Deus vinha falando na minha orelha. E aí, o que a Sheila fazia? Eu estou grávida, deixa a Valentina nascer. Aí a Valentina nasceu. Não, eu tenho os meus negócios de perfume, não vou começar um negócio do zero, tudo de novo, né? E aí eu vinha protelando. A gente protela, né? Você acha que só acontece com você? Não. E aí eu vim protelando, com desculpas, nananã, depois me divorciei, não, agora não, agora não, agora não. E aí chegou a pandemia, e aí, como que eu vi as pessoas sofrendo? Amigos, clientes, familiares, por falta de conhecimento, por falta de ajuda. Olha só, seja bem-vinda. E aí foi quando eu falei, não, chega. Eu vou ouvir Deus falando na minha orelha. E aí foi quando eu comecei a me doar para as pessoas através da internet, trazendo conhecimento financeiro, de finanças. Então, pode ser que Deus também esteja falando aí no seu ouvido. Então, esteja atenta às oportunidades, atenta às suas habilidades, atenta a coisas que faz o seu coração cantar,
Atenta a oportunidades que vão ajudar outras pessoas que o mercado precisa. Aprenda a gerar mais dinheiro. Escreve aí no seu caderno. Tenha como objetivo aprender a gerar mais dinheiro. Ok? Próximo ponto que eu trouxe aqui. Tenha flexibilidade. Isso aqui é muito importante. O planejamento financeiro, ele funciona como uma ferramenta para transformar sonhos em realidade. Transformar sonhos em objetivos, em metas. De pouco em pouco, você consegue garantir um futuro mais confortável para você, para sua família. Mas nós temos que admitir que a vida é cheia de imprevistos. Então, pode e vai acontecer, não só pode, haver algum imprevisto aí no meio do caminho. Um tipo de gasto emergencial que você não contava, um conserto do carro que quebrou e você não contava, alguma redução nos ganhos, perda do emprego, queda nos negócios. A nossa vida, ela está em constante oscilação. É igual o batimento cardíaco, né? O batimento cardíaco não faz assim, ó. Assim, aí sobe, depois desce. A nossa vida é assim também. Nós estamos em constante oscilação de emoções, de dinheiro, de negócio, de relacionamento, espiritual, tudo, em todas as saúdes. No corpo, na academia. E não tem nada de errado com isso, tá? Existe algo de errado quando está constante, parado, que é quando a gente morre. Como que o batimento cardíaco fica quando a gente morre? Fica reto. Não existe mais oscilação. Então, enquanto existir oscilações, está tudo bem. Ok? Faz parte. Essa é a vida. E aí, você precisa ter flexibilidade. Talvez em algum momento você precisa, por exemplo, reduzir a sua meta mensal destinada ao seu futuro, à sua reserva, ao seu pague-se primeiro. Aí você vai lá, reduz, refaz os planos, mas você precisa continuar caminhando rumo ao seu objetivo. Desistir jamais. Então, o que eu quero trazer aqui com esse ponto de ter flexibilidade? De você não se cobrar tanto, de você ser flexível com o seu orçamento, de você estar fazendo a sua parte 100%, mas que você sabe que de vez em quando vai ter que equilibrar, vai ter que oscilar. Seja bem-vindo, Val. Entende? E que você vai continuar caminhando, flexível, sem desistir. Ai, Sheila, eu tenho uma meta de fazer uma viagem em 2022, e aí eu tive um imprevisto. Tudo bem, vai lá, refaz a meta. Ai, eu não vou conseguir em 2022, então eu vou adiar para 2023, porque eu não vou conseguir guardar mais R$ 200 por mês, vou ter que guardar 150, alongo um pouquinho o prazo. Tá tudo bem. Só não pare, igual o batimento cardíaco, ok? Que oscila, sobe, depois desce. E uma coisa importante aqui, toda vez que desce na oscilação, você aprende alguma coisa. Quando oscila para baixo, é a época que nós mais aprendemos, é a época que a gente mais se desenvolve como pessoa, é a época na qual a gente cresce mais. Por isso que você precisa ter essa clareza que essa oscilação existe e que é normal acontecer. Por quê? Porque se parar, morreu. Tudo bem? E o último ponto que eu trouxe aqui, não é o último não ainda. Quinto ponto, mantenha motivação. Você precisa manter-se motivada. E o que traz motivação, Sheila? Como que você faz para ter motivação? É o seu propósito, o seu porquê. Lembra no início do conteúdo que eu falei da CNH? Que você acha difícil tirar a CNH, que você não consegue
você não consegue olhar todos os retrovisores de uma vez, não consegue trocar marcha, pisar nos pedais, e que depois isso vai evoluindo e que vai ficando mais fácil? E que isso não é motivo para você desistir de você tirar a CNH? Então, esse é o propósito. Qual é o seu propósito? Para você nunca desistir de você planejar o seu futuro, de você construir a sua reserva financeira, de você ter o seu orçamento financeiro equilibrado. Às vezes dá vontade de gastar com uma bobeira, de estourar o cartão de crédito. Sabe lá Deus se amanhã eu vou estar viva? E aí você precisa ser resiliente. Pensa no porquê que você vai deixar de gastar, no porquê que você vai deixar de gastar no cartão de crédito. Esse é o seu propósito. É porque eu tenho um propósito de ter a minha reserva financeira. Porque eu tenho um propósito de, depois da reserva, construir algo para minha aposentadoria. Entende? Que você precisa ter um propósito, você precisa ter um porquê. E o propósito é o que move a nossa vida em todas as áreas, não só a financeira. Por que toda terça-feira eu vou à igreja? Eu vou lá me encontrar com o meu pai. Vou lá encher o meu coração do Espírito Santo, porque eu tenho um propósito. Porque às vezes eu estou cansada, às vezes está chovendo. Por que todos os dias eu vou para a academia? Porque eu tenho um propósito. Qual é o propósito? De ter uma vida saudável, de ter um corpo em equilíbrio, de olhar no espelho e eu gostar daquilo que eu olho, que eu vejo. Esse é o meu propósito. Entende? E nas finanças você também precisa ter o seu propósito. O propósito é o que vai te mover. Por que você vai deixar de comprar um sapato, sendo que você tem mais 20 no guarda-roupa, e ele está na promoção? Porque você tem um propósito. É a construção, é o futuro financeiro da sua família, é o não estar lá no farol quando você estiver velhinha, vendendo balas. Não sei. Falei desse exemplo porque é um exemplo que me toca o meu coração, que eu contei no início do conteúdo, tá? Então, você precisa ter o propósito. Isso é o que vai te manter motivada, ok? E o último, que é reconheça os seus esforços. Isso daqui é muito importante e é um gatilho poderosíssimo para que você continue motivada, para que você se reconheça, para que você preencha o seu ego. É você se presentear, você se reconhecer toda vez que você atingir uma meta. Você não pode... a maioria das pessoas, elas só festejam, elas só comemoram quando elas atingem uma meta muito grande. E isso está errado. Você precisa ter um troféu para toda meta. Consegui fazer o meu orçamento. Vai lá comemorar, nem que seja para você descer na padaria do seu prédio e você chupar um sorvete que você adora e que faz meses que você não chupa. E você comemorar ter a consciência de que aquilo que você está fazendo é uma comemoração por você ter feito o seu orçamento. Entende? Eu preciso colocar em prática o meu plano B, que eu não consigo, que está me travando, que Deus está falando na minha orelha. Você foi lá e você conseguiu? Crie um reconhecimento para isso. Isso vai te motivar, isso vai mexer, vai trabalhar o seu ego, vai trabalhar o seu merecimento. E isso é muito importante dentro das finanças. Ok? Então, reconheça os seus esforços. Eu falo que o processo de revolucionar as finanças, ele tem que ser um processo leve, um processo agradável, um processo prazeroso. E essa forma de você reconhecer os seus esforços, de você massagear o seu merecimento, faz parte de revolucionar as suas finanças. Então, reconheça
todos os seus esforços, a cada meta, a cada processo que você evoluir, nem que seja um reconhecimento simples, um sorvete, um jantar que você faz com o seu marido, com o seu namorado, na sua casa, com o seu filho, com a sua filha, não importa. Desde que aquilo esteja claro para você que está acontecendo, porque você está comemorando. Tudo bem? Vou deixar aqui uma tarefa no final do conteúdo, como eu sempre faço, que é a tarefa do Pague-se Primeiro, tá bem? Então, terminou esse conteúdo, você vai colocar aí no seu papel qual que é o valor que você vai colocar no seu orçamento da meta do Pague-se Primeiro, que é a meta do seu dízimo financeiro, que tem tudo a ver com o que nós falamos hoje aqui, que é você eliminar esse obstáculo que é a insegurança com o seu futuro financeiro. Tudo bem? Estou aqui todas as terças e quintas, às 12h12, com conteúdo de finança. Curte o conteúdo, compartilha com as pessoas que você conhece, porque elas precisam desse conteúdo para poder revolucionar as finanças delas também. Para quem está aqui comigo ao vivo, um ótimo final de semana, um grande beijo. Fiquem com Deus e até terça-feira.